Quero cumprimentar todos os irmãos que estão em suas casas e nos acompanham pela internet com essa mesma fé, esse mesmo amor, esse mesmo espírito, os irmãos das regiões do Brasil e os irmãos também que se encontram no exterior. Graça e paz a todos vocês. Queridos, abram suas Bíblias, por favor. Isaías capítulo 40, vamos ler do versículo 3 em diante, amém? Acompanhe na sua Bíblia, abra o seu coração, permita que o Senhor fale profundamente na sua vida. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Muito bem, queridos. Essa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que ela brotou no meu coração através da conferência ministrada. Então nós estivemos aqui, essa conferência ministrada nos últimos dias, e uma conferência maravilhosa. Palavra de Deus muito em alto nível, pregada em alto nível, com muita clareza, com muita graça. Uma palavra reveladora, uma palavra libertadora. Eu acredito que todos aqueles que ouviram essa palavra puderam provar do trabalhar de Deus, da vontade de Deus, e puderam entender tudo aquilo que Deus está fazendo, toda a obra de Deus, de eternidade a eternidade, o que Deus está fazendo hoje, aonde Ele quer chegar. Amém, queridos? Então, ao contemplar essa conferência, nós podemos entender que o Senhor Ele tem uma grande obra, que Deus Ele está realizando um trabalho extremamente fundamental na história do universo. E esse trabalho é a edificação do novo homem. Ora, o que foi a primeira mensagem, se não falar da suprema vontade do coração de Deus? E essa suprema vontade do coração de Deus, a resposta está na última mensagem da conferência, que é o novo homem. Então, você está aqui na quinta-feira ouvindo a mensagem, que fala sobre a suprema vontade de Deus. Aí você olha para a última mensagem, do domingo pela manhã, o novo homem. Amém? Diga, a suprema vontade de Deus. Diga assim, o novo homem. E agora no meio, nas duas mensagens do meio, que é a mensagem da sexta-feira e a do sábado, nós temos aqui duas coisas. Temos a problemática dentro dessa questão. Deus tem uma vontade, e a sua vontade é edificar o novo homem. E então nós temos uma problemática, que é a queda, degradação e corrupção do homem criado. E também agora temos a solução para esta queda, que é a redenção. O trabalhar de Deus em Cristo para solucionar o problema do homem, para então chegar ao seu objetivo final, que é ter o novo homem. Então, olhando para os dois primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, vemos ali a profecia da história. Vemos ali de forma profética o homem criado, o homem de Gênesis 1, 26, que prefigura aquele que havia de vir, que é Cristo. E no capítulo 2, as informações do versículo 18 que diz, e não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que também representa profeticamente a igreja, a noiva do Cordeiro. Então nós temos aqui essa profecia da história profetizada nos dois primeiros capítulos da Bíblia. E aí quando você vai para Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, temos ali a história da profecia.
Então o propósito de Deus se cumpre, aquilo que ele profetizou, aquilo que ele declarou, aquilo que está determinado, decretado por Deus, se cumpre nos 2 últimos capítulos da Bíblia. E o que temos nos 2 últimos capítulos da Bíblia? Temos ali o noivo e a noiva, o cordeiro e a nova Jerusalém, que é o novo homem, totalmente pleno e edificado com a glória de Deus. E aí nós temos agora no meio da Bíblia, o decurso da história, o capítulo 3. Porque se o capítulo 1 anuncia o homem, capítulo 2 anuncia a mulher, esse homem e essa mulher proféticos, que diz respeito ao novo homem que vai dominar sobre a terra, que vai reinar sobre a terra. E aí no final do capítulo 2, Deus diz, isso é tudo muito bom. Ele não diz que é bom, ele diz, é muito bom isso. O que é muito bom? Esse projeto eterno, esta obra, esta vontade eterna no homem e na mulher, em Cristo e na igreja. Só que o capítulo 3 nos abre dizendo assim, mais a serpente. Então veja como que agora começa uma história de queda do homem, de degradação, de corrupção, e vai até o capítulo 20 do Apocalipse, enquanto que o Senhor no seu reino estará cumprindo, terminando de cumprir toda a sua vontade naqueles que foram um dia eleitos, predestinados, redimidos, chamados, transformados e glorificados por toda a eternidade. Então isso nos chama a atenção, porque agora você pode vislumbrar, e você pode, ao contemplar essa vontade de Deus, ao contemplar toda essa visão holística, panorâmica de toda a Escritura, nessas 4 mensagens, agora você pode se ver plenamente nisso. Você agora se enxerga nisso. Poxa, eu estou dentro disso, eu faço parte desse projeto, eu faço parte dessa vontade. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Nada havia sido criado quando você já estava no coração de Deus, quando você já fazia parte desse plano de Deus. E então você nasce no tempo, agora você foi chamado por Deus, está aí sentado nas cadeirinhas azuis, já passou por alguns ministérios, outros não, uns nasceram aqui, outros vieram de outros lugares, está no ministério de volta à palavra, ouvindo esta palavra. E então Deus gerou no meu coração essa mensagem, inclusive compartilhei essa mensagem na reunião de oração. Se tiverem aqui alguns irmãos que estavam na reunião de oração, eu falei aqui essa palavra de maneira um pouco mais, um pouco menor, porque o tempo não permite. Então gostaria de estender essa comunhão aos irmãos, esse sentimento, aos irmãos, para que os irmãos possam continuar refletindo, como disse aqui agora há pouco o pastor Alexandre, que essa palavra da conferência, que essa verdade tão grande, tão rica, não venha se perder ao longo dos dias, que isso não venha sair do nosso coração, mas que essa palavra possa estar cada dia pulsando no nosso coração, para que a cada dia o Senhor tenha a oportunidade de trabalhar o nosso coração e cumprir em nós a sua vontade nesses dias. Por que eu disse cumprir a sua vontade nesses dias? Porque é necessário que a obra de Deus seja realizada efetivamente em nós hoje. Porque em Cristo ela já foi consumada uma vez por todas. E em nós também será consumada por fim, porque a obra que Ele começou, Ele há de completar em nós. Amém, queridos? Quantos crerem que a obra que Ele começou, Ele vai completar? Isso é uma determinação soberana. Aqui não tem condicional aqui. Ele começou uma obra, Ele determinou isso, Ele está trabalhando e vai cumprir isso plenamente na minha vida e na sua vida. Agora o ideal e a grande verdade é que Ele deseja realizar essa obra em nós nesses dias. É no dia a dia, é hoje, é amanhã, é na sua casa, é no seu trabalho, é onde você estuda, é na convivência do seu lar, é com a sua vizinhança. Então hoje, na convivência com os irmãos, hoje Deus está trabalhando intensamente, o Espírito Santo habita em nós e está trabalhando de maneira intensa, por meio da sua palavra, para cumprir em nós toda a sua vontade. E este texto aqui é um texto que nos chama a atenção para isso. Porque o versículo 3, olhe mais uma vez para a sua Bíblia, o versículo 3 aqui de Isaías, capítulo 40. Quando diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha só que coisa interessante. Nós estamos aqui na meta-história. Estamos aqui entre a queda do homem e a redenção. Lembre-se da conferência. Estamos aqui no meio do caminho. Estamos entre a queda e a degradação e corrupção do homem criado. E entre a redenção. E agora a palavra é dita de maneira profética que o caminho do Senhor deve ser preparado. Aí eu pergunto para você que está aqui presente, os irmãos também que estão em casa. Que caminho do Senhor deve ser preparado? Ah, já sei, é o caminho do Gólgota, pastor Josué. Aquele caminho tem que ser preparado, pavimentado. Vamos limpar o caminho, tirar as pedras. Vamos fazer ali, quem sabe, ali um asfalto. Ou o caminho da sua casa, que você vai para a sua casa ali, vamos asfaltar, fazer uma pavimentação. É esse caminho?
É o caminho do local de reuniões. É isso que tem que ser preparado? Sim ou não? Não é esse caminho físico. Porque Deus é espírito. E o caminho do Senhor diz respeito aos nossos corações. Como disse claramente ali Davi no Salmo 139, né? Vê se há em mim. Diga assim comigo, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então, certamente essa palavra fala de um caminho espiritual, que são os nossos corações, que é o meu coração e o seu coração. E a profecia então declara: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E logo em seguida é dito: todo vale será aterrado. Que vale é esse? Os vales do coração. E nivelado todos os montes e outeiros. E o que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados, porque a glória do Senhor há de se manifestar. Diga amém. Então, Deus projeta aqui de maneira profética no livro de Isaías, esta palavra que diz respeito à sua vontade nesses dias. A vontade de Deus no que diz respeito à edificação do novo homem efetivamente acontecendo em nós. E o que é interessante, como a Bíblia ela é maravilhosa, a palavra de Deus ela é extraordinária, que o livro do profeta Isaías, ele tem quantos capítulos? Quanto? 66 capítulos, sim ou não? E quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Então Isaías temos 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. E agora estamos aqui lendo o capítulo de número 40. Ora, se você olhar para a Bíblia toda, o que significa o 40º livro da Bíblia? O Antigo Testamento tem 39 livros. Qual é o próximo depois de 39? É o livro de Mateus, onde nos abre com a mesma palavra. Abra aí o texto que foi lido no início, em Mateus capítulo 3, por favor. Abra bem o seu coração e permita que Deus fale profundamente na sua vida, em nome de Jesus. Então, o capítulo 40 do livro do profeta Isaías pode ser entendido de maneira correspondente a esse capítulo de Isaías nesta visão de 66 capítulos, 66 livros. Quem entendeu, diga amém. Então nós estamos aqui mais ou menos no mesmo lugar, mas no Novo Testamento, quando diz assim, logo no capítulo 3 de Mateus, versículo 1, 2 e 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Aí ele faz agora alusão ao que está escrito lá no capítulo 40. Olha só o que foi que o profeta disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então temos a mesma palavra, mas em Isaías de maneira profética, como quem anunciava o futuro, como quem predizia aquilo que estava no coração de Deus e que ele desejava ou que ele iria realizar logo, logo. E então, quando chegamos nas páginas do Novo Testamento, ali no início, na transição entre a antiga aliança e a nova aliança, logo no início aqui temos aqui a mesma palavra quando diz: voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Então há uma voz clamando nesse grande deserto, deste mundo, deste planeta no qual vivemos, desse grande deserto como neste mundo. E há uma grande voz que ecoa, e essa voz declara para mim e para você nesta manhã: preparai o caminho do Senhor. E o engraçado é porque quando é com a queda do homem, você vê ali todo o gênero humano se degradando, né, de maneira progressiva. E o homem então a queda ela começa com o sentimento e a ilusão que o homem gera no seu coração e cultiva no seu coração de poder viver sem Deus.
Então aquela desobediência lá do Éden, quando o homem comeu aquele fruto que não poderia ter comido, quando ele não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz da serpente, e então agora ele se vê na condição ou na possibilidade de ter uma vida alienada de Deus, distante de Deus. Então no capítulo 4 vemos ali quando Caim sai da presença de Deus e agora gera uma civilização, uma geração fora de Deus, distante de Deus, alheia a Deus. Isso vai se degradando e o terceiro passo da queda agora se dá na Torre de Babel, quando o homem se rebela efetivamente contra Deus e contra a sua vontade. Então veja como que a queda do homem, ela vai se acontecendo dentro de nós de maneira paulatina. E pouco a pouco, como vai descendo os mais baixos níveis da queda, da corrupção. E essa queda vai ganhando nosso coração de tal forma que o primeiro passo é achar que pode viver sem Deus. Depois se retira da presença de Deus e então por fim se rebela contra Deus. E então logo logo Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vamos começar um novo momento. Farei de ti uma grande nação. Nós temos ali a nação de Israel. Então começou-se ali a época dos reis. E então, aí depois dos reis vem os cativeiros. E depois dos cativeiros, aquela corrupção máxima na nação de Israel. Até o momento em que Deus falou a última vez pelo profeta Malaquias. E então já não falava mais por boca de profetas. E passou-se então tempo na nação de Israel de 400 anos sem Deus falar com seu povo. Período conhecido como período intertestamentário. E então o povo desceu ao mais baixo nível de degradação e corrupção. Ao ponto de Deus aborrecer os sacrifícios. Aborrecer as festas, os ritos, os procedimentos, os cultos. Toda aquela liturgia veterotestamentária. Deus já não se agradava mais daquilo. Não havia reis, não havia governo na nação de Israel. E os sacerdotes estavam corrompidos. Os escribas, os fariseus, os líderes, os levitas, todos corrompidos. Num estado de miséria espiritual, de morte espiritual. Quando de repente, diz a Bíblia, em Gálatas capítulo 4, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. E então o capítulo 3 de Mateus, ou o livro de Mateus aqui nos abre logo nos primeiros capítulos, essa mensagem tão profunda. E que toca o nosso coração quando diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E mas o que ele está clamando? O que João Batista começou a clamar naqueles dias? De repentemente surge esse homem lá nos desertos da Judéia, clamando, pregando, anunciando. Qual era a pregação? Qual era o teor da pregação de João Batista? Olhe para a sua Bíblia, versículo 2. Versículo 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, aqui era a pregação dele, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Temos duas coisas, temos a chegada do reino e uma exortação por arrependimento. Ora, como podemos entender isso? Veja como que Deus, ele deseja gerar um novo homem. E agora, a partir de agora, do Novo Testamento, ele vai efetivamente cumprir com a sua vontade no homem. E agora surge alguém dizendo, o reino está chegando e o povo deve se arrepender. E você precisa de arrependimento. Ora, o que é o reino dos céus? Se não aquela glória lá de Isaías capítulo 40, quando ele diz que os outeiros e os vales serão nivelados, os lugares escabrosos serão aplanados, e tudo que é tortuoso será retificado, porque a glória do Senhor se manifestará. Então a maneira que Deus usa para restaurar o homem caído, que entrou nessa degradação continuada, nesse declive de queda, de desobediência, de afastamento de Deus, de rebelião contra Deus, agora Deus traz um remédio para o homem, porque ele profetiza, a glória do Senhor vai se manifestar.
E agora aqui ele já não fala da glória, ele fala: o reino dos céus está chegando, por isso é necessário arrependimento. Porque naquela época, na época do Antigo Testamento, havia a glória do Senhor na lei. A lei teve a sua glória, o seu brilho, a sua força. Porque a lei falava de Deus e anunciava Deus. A lei expressava o caráter de Deus, santo, justo, bom. E a lei teve o seu papel. Mas não um papel transformador, libertador, que poderia cumprir em si a vontade de Deus de construir o seu novo homem, de gerar o novo homem, a nova humanidade. Mas a lei trabalhou como um ensino pedagógico do pai que ensina o seu filhinho, pequenininho, de maneira bem pedagógica, bem simples. Estava anunciando coisas futuras, coisas grandes e coisas eternas. Então, por meio das suas sombras e figuras, ainda que com a sua glória, com o seu brilho, ela anunciava essas coisas. Mas agora diz que o reino está chegando. Ou seja, a glória que estava na lei, fora do homem, incapaz de transformar o homem, agora já não estaria mais fora do homem, mas seria uma glória manifestada dentro do homem. Diga amém. Por isso diz: está próximo o reino dos céus, porque agora é um novo momento em que o homem vai experimentar o agir de Deus, não fora de si, por meio de palavras em tábuas de pedra, mas a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre dentro de nós. Então o reino de Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus é o próprio Deus, na sua soberania e no exercício da sua vontade. Este reino, esta sublimidade, esse senhorio, esta glória habita dentro de nós. Diga amém. Agora tem um detalhe. Não basta essa glória habitar em nós, queridos. Eu falo por mim, porque essa glória habita em mim. E eu posso falar diante de Deus que essa glória habita em mim. Porque o Espírito Santo testifica no meu espírito isso. E eu sei que você que creu em Jesus, você que é um servo, uma serva de Deus, você pode também ter essa certeza, porque o próprio Espírito testifica no seu espírito que você é filho de Deus. E então essa glória já está dentro de você. Mas eu queria falar uma coisa para vocês essa manhã. Não basta essa glória estar dentro de nós. Não basta no sentido de... não no sentido de pensar que a glória está dentro de nós e não adianta estar, porque... Não, porque essa glória estando em nós, já foi um bom passo do plano de Deus que está sendo cumprido em nós. Aquele plano de nos fazer novo homem, já está uma boa parte cumprida, porque já somos filhos de Deus, e então está praticamente a coisa bem encaminhada. Mas quando eu olho para a minha experiência, e quando você olha para a sua experiência, você vai ter a plena convicção de que não basta essa glória estar em você. E como diz o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 4 e 5, essa glória precisa se manifestar na sua vida. Amém, queridos? Eu sei que quando o Cristo chega, quando o reino chega, a glória se manifesta ao mundo. Como o próprio Jesus declarou em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. E essa glória foi manifestada aos homens. Mas agora é necessário que, uma vez estando dentro de nós, ela seja manifestada na nossa vida. Por isso a segunda palavra do versículo 2, ela é de extrema importância nesse sentido. Qual é a segunda palavra-chave do versículo 2? Diga assim: arrependei-vos. O reino de Deus, ou o reino do céu está próximo, dizia João Batista naquela época, porque Jesus estava chegando. Porque o Deus, ele se fez carne e agora veio para estabelecer a sua vontade eterna, para cumprir com a sua vontade de edificar esse novo homem, essa habitação eterna para Deus. Esse complexo divino humano, esse novo homem que é Cristo e a igreja. E agora o reino de Deus é manifestado aos homens. E não somente manifestado aos homens na pessoa de Cristo, no seu nascimento, viver humano, morte, ressurreição e ascensão. Mas agora está dentro de nós e precisa ser manifestado dentro de nós. E agora a segunda palavra se encaixa como uma luva: arrependei-vos. Porque sem o arrependimento, como é que este reino vai se manifestar em nós? Como essa glória ela vai efetivamente pulsar dentro de nós? Como disse o próprio Jesus também em João capítulo 7, que aqueles que crescem nele, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E você sabia que dentro de você tem um rio de água viva, que é o próprio Espírito Santo?
como um jato de vida, como águas purificadoras, transformadoras, libertadoras da nossa alma. E pode ser o caso que você olhe para a sua experiência e diga: eu não consigo ver esses rios, eu não consigo ver essas águas, eu não consigo ver essa glória manifestada. Mas o reino já está aí, a glória já está aí. É por isso que a palavra arrependimento, ela diz muito aqui nesse sentido. Porque arrependimento aqui não é você ficar triste, lamentando a sua vida. Arrependimento não é você chorar as mágoas, ficar depressivo num canto, acuado, sobre acusação, chorando. Isso não é arrependimento. Arrependimento aqui diz respeito à mudança, diga mudança. Mudança de mente, primeiramente. E uma vez a mente mudando, à luz da palavra de Deus, porque também o texto lá de Isaías fala sobre a palavra de Deus, que é eterna, que vive, que permanece para sempre. E agora sabemos que essa glória vai se manifestar por meio da palavra de Deus. Então precisamos primeiro mudar nossa mente. E a mente, ela se muda no momento em que você ouve uma palavra, e essa palavra agora te traz compreensão dessa eterna vontade de Deus, desse projeto grande de Deus, que é a formação do novo homem. E essa palavra te deu uma orientação, ela te ensinou que dentro de você tem um problema chamado pecado, que dentro de você tem uma enfermidade chamada morte, e que esse pecado, hora ou outra, está pulsando dentro de você, está se manifestando por meio de uma mentira, por meio de um olho grande, por meio de uma inveja, por meio de falar mal de um irmão, por meio de denegrir a imagem de um irmão, denegrir a imagem de um pastor da igreja. Coisa feia é quando uma pessoa denigra a imagem de alguém que não pode se defender. Que coisa baixa, coisa medíocre, perversa. E o pastor Santos falava aqui, eu estava meditando ali, fala a medida. Eu acho que não deveria nem falar a medida certa para alguém, não. Você quer falar de alguém, não fale a medida certa para alguém, não. Fala para a pessoa. Então, se está ali o irmão Ronan, e se ele tem algo contra a minha pessoa, então o Ronan deve chegar em mim e falar: pastor, eu vejo assim, assim, assado. Me ajuda a me entender isso aqui, porque eu não consigo compreender isso. Eu olho para o senhor e vejo assim isso, e eu não consigo compreender isso, isso macula a minha consciência. Aí eu vou ter o direito de me defender, o direito de me justificar, o direito de ajudar o irmão. Se eu estiver errado no que diz respeito àquilo que ele está falando, então eu tenho que me arrepender. Mas se eu não estou errado, estou certo, estou sendo injuriado, difamado, por alguém que não ama, por alguém que não entendeu ainda a causa, então essa pessoa precisa ser ajudada. Então, uma hora ou outra, você se pega nesse sentido, se pega falando mal de alguém, se pega desprezando alguém, se pega contendendo com alguém, se irando contra alguém, tendo inveja. Sabe aquela vida miserável, aquela vida mesquinha, egoísta, quando a pessoa só olha para si próprio. Por isso diz o profeta Isaías, no capítulo 40 ali do seu livro: todo lugar escabroso, tortuoso, tem que ser retificado. A glória do Senhor tem que se manifestar em nossos corações. Então agora nos deparamos com essa verdade. Estamos no meio do caminho. Estamos entre a queda do homem, falando da conferência, estamos entre a queda do homem e a redenção. Você está entre os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações, e entre a glória de Deus. Olha só para isso. Você olha para o seu pecado e para a glória de Deus. Para os seus problemas, para a glória de Deus. Você olha para as suas dificuldades pessoais, sociais, familiares, espirituais, e você olha para a redenção, para o remédio de Deus. Está entre duas ideias, dois mundos, duas realidades. Porque os dois são reais. O problema da queda é real, o pecado é real dentro de nós, e também a solução, o remédio, a vida é real dentro de nós. E agora, diante dessas duas coisas, o problema e a solução, nós temos a palavra arrependimento.
Como eu disse, arrependimento, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude, porque agora você se vê um cristão, você é um servo de Deus, você é um servo de Deus, um filho de Deus, e você está congregando num ministério muito sério, que leva muito a sério isso que estamos falando aqui. Se você entendeu essa conferência, bastava ela, não precisava ouvir mais nenhuma palavra mais. Não precisava eu ouvir nenhuma mensagem mais, pastor Alexandre, nenhuma mensagem mais. Você entendeu a vontade eterna de Deus, a queda, os seus problemas, as suas dificuldades. Se você conseguir ver a redenção, o trabalhar de Deus, e se você conseguir ver o novo homem, aonde você vai chegar, porque Deus determinou na sua vontade, se isso entrar no seu coração, se isso ganhar espaço no seu ser, na sua alma, e você começar diante de Deus agora a buscar essa experiência com Deus, a experiência do novo homem hoje, então a sua vida não será mais a mesma. E a minha vida não será mais a mesma. Até porque todas as mensagens são ministradas, os estudos bíblicos na quarta-feira, as mensagens nas reuniões de oração, as mensagens aos domingos, no partir do pão, os estudos bíblicos realizados nas casas dos irmãos, todas as mensagens falam disso, falam da vontade de Deus, falam da obra de Deus, falam do trabalhar intenso do Espírito Santo em nós, fala desse desejo que Deus tem de nos transformar, de nos fazer pessoas vencedoras. E a palavra está sempre falando no nosso coração. E agora nos deparamos com essa realidade. Você para com a sua realidade, porque eu me deparo com a minha realidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, você sabe que a sua realidade não é muito boa. E como você precisa de mudança, porque eu sei o tanto que eu preciso de mudanças. Mudança de caráter, de alma, mudança de pensamento. Como eu preciso de arrependimento, como nós precisamos de arrependimento, como nós precisamos mudar o nosso comportamento diante de tudo isso, queridos. Porque o Senhor não está brincando. Como diz João capítulo 5, versículo 17, Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É uma obra acontecendo dentro de nós, é uma obra silenciosa, espiritual, interior, mas poderosa. É a glória de Deus, é o próprio reino em nós, é o próprio Deus em nós, essa vida incriada, incorruptível, indestrutível, eterna, a vida de ressurreição dentro de nós, um poder que ultrapassa o poder da morte, o poder do pecado, capaz de nos fazer pessoas boas, pessoas melhores, capaz de fazer de você melhor cidadão, melhor irmão, melhor mãe, melhor pai, melhor filho, melhor pastor, melhor servo de Deus, capaz de fazer você experimentar uma vida cristã autêntica e vencedora. Uma vida de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, aquele que conheceu o seu mestre, aquele que entendeu a causa, aquele que sabe onde está, quem ele é, aonde tem que chegar, o que tem que fazer. Por isso diz, o reino está chegando, arrependam-se. E essa palavra arrependimento diz respeito a um comportamento positivo diante da verdade de Deus. Porque o que é redenção, queda, nós sabemos o que é queda. Queda é o procedimento maligno do ser humano. Queda é o distanciar-se de Deus. Queda é desprezar a palavra de Deus. Queda é não depender de Deus. Queda é se rebelar contra Deus. Isso é queda. Isso está todo dia presente nas nossas vidas. Porque nós nos afastamos de Deus e nos rebelamos contra o Senhor e contra a sua palavra, não assim dizendo, mas são as nossas atitudes. São as nossas atitudes que se rebelam contra Deus. E quando você se rebela contra o seu próximo, contra o irmão, contra o motorista no trânsito, contra o pedestre, contra aquela senhora na fila do banco, contra o seu vizinho, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os irmãos da igreja, contra os pastores da igreja, isso aí é a rebelião contra Deus. Mas agora o que é redenção? Se não um processo totalmente reverso. É um processo contrário de tudo isso. Porque se a queda de Lúcifer, o pecado cósmico, original, se deu quando alguém um dia, um ser, declarou no seu coração que não estaria mais debaixo do governo de Deus, que não queria estar debaixo do trono de Deus, e queria ser semelhante ao Altíssimo. Não Deus, mas eu. E então essa autossuficiência,
esse egoísmo, essa autoprojeção de si próprio, essa ideia de viver alienado de Deus, sem Deus, ela foi passada para o homem. Está dentro de mim, dentro de você. E então o que é a redenção? O que é o remédio? E aqui entra a questão do arrependimento. Porque a redenção, sendo o processo reverso da queda, diz respeito a um esvaziamento daquele que é. Diz respeito a um sentimento de humilhação, de esvaziamento, de se reduzir a nada. É o sentimento daquele que reconhece que é erva, porque o texto lá de Isaías capítulo 40 diz, o povo é erva. E o que é uma erva? Uma erva não é nada, nasce de manhã e seca à tarde. A redenção começa com o reconhecimento daquilo que nós somos em nós mesmos. Somos em natureza, de acordo com o falar do nosso coração, as expressões da nossa alma, que são caídas, que são contrárias aos princípios de Deus e à sua vontade. E então agora para experimentar a redenção é necessário esse arrependimento, porque esse arrependimento é esse reconhecimento de que não é nada. Essa necessidade de se reduzir a nada. É o sentimento do prejuízo, da perda. Do reconhecimento que o outro é maior do que você. Abra por favor em Filipenses capítulo 2. Versículo 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, pastor, o que é arrependimento na prática? Porque eu sei que é mudança de mente, mudança de coração, mudança, muitas mudanças. Eu já mudei tanto na minha vida que eu até perdi a noção de quantas vezes eu mudei. Eu, por exemplo, mudei de endereço várias vezes. Acho que eu fiz umas 15 mudanças, no mínimo, umas 15 mudanças de uma casa para outra, de um apartamento para o outro, daqui para ali. Mas não é essa mudança que está sendo falada aqui. Porque o arrependimento, a mudança, é esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque não há como vencer a morte se não for por meio da vida. Não há como vencer as trevas se não for por meio da luz. Não há como vencer o mal se não for por meio do bem. E não há como vencer a queda se não for por meio da redenção. E a redenção está aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento, pastor? Versículo 6. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Veja como esse termo aqui, esse texto, essa palavra, ele nos remete lá à queda, ao princípio da queda, ao começo de todo o mal. Quando um ser, não sendo Deus, disse, eu serei semelhante a Deus. Não tendo trono, não tendo autoridade própria, declarou que teria a sua própria autoridade, seu próprio trono, seu próprio governo. E disse que seria aquele que estabeleceu o seu reino. E em Jesus, qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Do Logos eterno, daquele que é o Criador de todas as coisas, do Deus eterno, aquele que é o autor da vida, aquele que é por quem foram criadas todas as coisas, nele, por ele e para ele, aquele que mantém todas as coisas. Este, um dia, se esvaziou. O sentimento de Jesus foi um sentimento contrário ao de Lúcifer, quando diz, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu terei o meu trono na extremidade do norte. Eu estabelecerei o meu reino. Jesus teve o sentimento contrário. E aqui vem o princípio do arrependimento. É aquele que diz, eu sou. Ele é ou não é? Que ele declarou para os fariseus ali em João capítulo 8. Se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então Jesus, ele é. Diga, Jesus é. Ele é o grande eu sou do universo. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor das suas vidas. E esse Senhor disse, eu sou, mas vou me despojar desse ser. Vou me despojar desta glória. Vou me esvaziar totalmente. E o texto diz aqui, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não julgou com usurpação, como Satanás fez, por ocasião de sua queda.
Mas ele antes, do contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. O Eterno assumiu uma forma de servo, de escravo. Escravo de quem? Servo de quem? Primeiramente do Pai e depois dos homens, porque ele veio servir o homem. E foi reconhecido em figura humana. Ele viveu vida autêntica, humana autêntica. Olha aqui. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Está outro princípio da questão de arrependimento, a humilhação. Como nós precisamos nos humilhar. Pastor, já sou uma pessoa humilde. Mas humilhação e humildade não diz respeito ao jeito que você veste, a maneira que você arruma o cabelo, a maneira que você fala, aonde você vive, o carro que você tem. Isso não é humildade. O pessoal às vezes fica todo marrotado, veste a camisa do botão contrário, bota o botão de cima na casa de baixo, tudo torto, aí sai no meio dos irmãos, ó, irmão humilde. Sapato cheio de poeira. Quando fala baixo. Nem olha para as pessoas, cabisbaixo, que é humilde. Isso é humildade, queridos? Isso é lerdeza, né? A pessoa coloca o botão da camisa errada, está com lerdeza. Não é humildade. Vamos botar o botão na casa certinha, irmão. Agora, a verdadeira humildade é aquela que vem do coração. É aquela que se vê nada. Porque Cristo sendo, se reduziu a nada. A verdadeira humildade é aquela que se reconhece erva. Sempre estamos achando que somos melhores que as pessoas, porque achamos que nós somos melhores que as pessoas. Você luta por aquela vaga do estacionamento, porque você acha que tem mais direito do que o outro. Você reclama da fila do banco, porque acha que tem que ser atendido rápido, porque você não pode perder tempo, os outros podem. E você discute com a sua mulher, com o seu marido em casa, porque você acha que tem razão em tudo. E a humilhação é o despojar disso, desse sentimento caído, mesquinho, miserável, desgraçado, desgramado. Essa coisa ruim dentro de nós. Esse mal. Essa perversidade que foi colocado dentro do nosso coração. E hoje estamos no meio do caminho e Deus deseja manifestar a sua glória em nós, porque Ele deseja manifestar-se dentro de nós. E então está aqui, Ele se humilhou e nós precisamos nos humilhar hoje. Nos despojar desse sentimento de alta suficiência, desse egoísmo. Nos esvaziar das nossas pretensões. Porque o sentimento que houve também em Cristo Jesus é o sentimento que promove dentro de nós a redenção. Se você quer experimentar a redenção, o caminho é o caminho da cruz. É o caminho da verdade. É o caminho da espada, da palavra da justiça. É o caminho do Calvário. Não há como experimentar a glória da ressurreição sem antes passar pela morte. Porque a morte, ela é um elemento necessário para que haja ressurreição. Ora, como vai ressuscitar aquele que não morreu? Aquele que não morreu tem que permanecer vivo, e nós precisamos morrer, porque o nosso ego precisa morrer. Não foi isso que declarou Jesus ali em Mateus capítulo 16? Logo no versículo 21, ele disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofrer e morrer. O texto diz muito claro. Desde aquele dia começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer não poucas, mas muitas coisas dos principais sacerdotes, escribas, ser rejeitado, cuspido, desprezado, estapeado, golpeado, morto, sepultado, descer às regiões mais inferiores. Olha o caminho da redenção, desde o trono, quando ele falou: olha, Pai, sacrifícios e ofertas não quisesses, mas um corpo me preparaste, então estou aqui, ó Deus, para fazer toda a tua vontade.
E aí começa um processo de esvaziamento continuado. E ele se faz carne, começa a sofrer nessa terra, fazendo bem, amando, perdoando, curando, libertando. O reino manifestando-se aos homens. E agora vai ser rejeitado no momento, desprezado, cuspido, estapeado. Zombado, morto, crucificado. E desce às regiões mais baixas da terra, porque é o nível mais baixo que o pecado trouxe para esse sistema, para este mundo, para o homem criado. E ele vai lá e experimenta a parte mais baixa da queda. Isso é redenção. Isso é esvaziamento. E hoje precisamos ter o mesmo sentimento que houve, esse sentimento que estava em Cristo Jesus. Isto é arrependimento. É um entendimento que não somos nada. Somente no momento em que você se entender nada, que você vai começar a ver o outro como alguma coisa. Porque o outro também não é nada. Você não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada, porque Deus é tudo em nós. E a palavra de Deus é tudo em nós. Porque aqui é o meio da jornada que estamos. Você está entre o supremo propósito de Deus, a queda, a redenção e o novo homem. Estamos no meio do caminho. A jornada é longa. Caminhada é árdua. E precisamos nos dar conta daquilo que temos que fazer urgentemente. E começar a tomar posse das oportunidades. Porque todo dia é um dia de oportunidade para você se esvaziar. Para você se arrepender. Para você ter um novo começo com Deus. E nós precisamos deste novo começo, desse arrependimento, dessa mudança urgente, para que o Espírito Santo tenha espaço para trabalhar em nós toda a sua vontade, para que essa redenção, essa transformação aconteça dentro de nós, hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o ano que vem, os próximos anos, até o último dia da nossa vida. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Obediência, querido, diga obediência. Obediência, que coisa. Jesus, sendo Deus, foi obediente ao Pai, fiel no encargo, na incumbência, na palavra, na ordem do Pai, dentro dessa economia, desta obra. Ele se colocou à inteira disposição do Pai e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, obediência faz parte de arrependimento. Esse sentimento de primeiro não se ver como nada. E o texto aqui de Filipenses fala sobre o nada, né? Olha só para aqui o capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ler o primeiro também. Primeiro versículo do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o sentimento é o sentimento que houve também em Cristo Jesus, aqui do versículo 5. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Mais uma vez o termo humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui está o ponto, ó. Tudo isso se resume nisso aqui, ó. Considerando os outros maior do que você. Quando você considerar que os outros, todos os outros são maiores do que você, aí os problemas começam a acabar. Aí o caos, essa violência do trânsito começa a acabar. Aí os problemas familiares começam a acabar. Aí os problemas comunitários da vizinhança começam a acabar. Porque você vai começar a ver o outro maior do que você. E você está sempre na qualidade de servo para servir aquele que é maior do que você. E você vai sempre considerar aquele outro porque ele é maior do que você. E você vai começar a respeitá-lo. E você não vai falar mal dele porque ele é maior do que você. Isso é recíproco. E é nessa base da humildade, da entrega, do reconhecimento, do esvaziamento, da auto-humilhação, do reconhecimento, do arrependimento, é que a obra de Deus será cumprida plenamente em nós, na minha vida e na sua vida. E então vamos experimentar a verdadeira libertação do Evangelho.
a verdadeira libertação da palavra de Deus. Lembra quando Jesus declarou em João 8? Conhecereis a verdade vos libertará? Nós já começamos a ser libertos pela verdade. Amém? Quem é do ministério de volta à palavra, sem nenhuma arrogância ou pretensão, quem é desse ministério, já começou a experimentar a libertação da alma. Diga amém. Agora precisamos aumentar, intensificar este conhecimento. Precisamos fazer com que esse conhecimento alcance os lugares mais profundos do nosso coração. Alcance as partes mais profundas da nossa alma, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas emoções. E se você acha difícil isso, porque não é fácil, eu vejo que não é fácil, nós sabemos que isso não é fácil, porque esse esvaziamento, esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, toda essa ideia, toda essa filosofia de vida, e quando eu digo filosofia de vida, não é no sentido negativo, mas no sentido positivo da palavra, porque é uma filosofia de vida. O sentimento que houve em Cristo Jesus é uma ideia, é um pensamento, é uma disposição, sim ou não? Sim ou não, queridos? Temos que pegar essa ideia, essa palavra, esse entendimento, essa informação que chega ao seu coração, e agora aplicá-la diariamente na sua vida. Isso não é fácil. Não é fácil porque agora você vai lutar contra você mesmo. Porque não é o outro, agora é você. Porque o outro é maior do que você, então o outro não tem problema. O outro é menos pecador do que você, porque você é mais pecador do que ele. E o pecador maior tem que ficar quieto, calado. Vai justificar de quê? O outro tem sempre mais direito do que você. E agora, diante dessa situação, você está se vendo o quê? Se vendo numa situação de cruz. De cruz. Porque o evangelho é cruz. A palavra da cruz, ela pode ser loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E agora a dificuldade. Aí eu falo para você uma coisa aqui. Se você se encontra num labirinto de dificuldade, o desejo conflitando com a força do seu coração, do seu ego, tem o desejo de quer, aspira essa experiência com Deus, tem esse anseio, essa vontade, ama o Senhor, ama a igreja, mas uma hora ou outra é pego nas fraquezas, nas dificuldades. Então nós precisamos pedir misericórdia a Deus. Comece a orar por misericórdia, pedir misericórdia ao Senhor. Ora pela sua vida, clama diante de Deus. Diga assim: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, o meu coração é muito forte. Senhor, a minha personalidade é muito forte. Meu ego, ele está sempre sobressaindo da tua palavra. As minhas emoções, fala para Deus assim: Senhor, as minhas emoções, elas só servem para mim e para as minhas coisas. Porque eu estou sempre predisposto a me alegrar no churrasco, na festa, no aniversário, nos passeios, nas viagens. Mas eu pouco me alegro com os irmãos, com os cultos da igreja, com as coisas espirituais. Fala isso para Jesus. Fala para Jesus a tua dificuldade. Senhor, eu estou ávido para fazer um passeio, mas nunca estou ávido para vir a uma reunião de oração e orar com os irmãos, e pedir misericórdia, e clamar, e chorar na presença de Deus, e interceder pelos irmãos, e buscar força onde tem força. Diga para Jesus isso. Fala: Senhor, a tua vontade está aqui. Eu já entendi a tua vontade, já está aqui de maneira filosófica, doutrinária, já está na minha mente, já entendi o teu propósito. Senhor, eu vim à conferência e ouvi as 4 mensagens e as entendi. Agora, Pai, me ajuda a experimentar isso. Ó Espírito Santo, me dê forças para que eu possa me ver menor do que os outros, no momento da adversidade, no momento da tentação, no momento da provação, é que a minha fé ela vai ser provada, ela vai ser experimentada, confirmada. Então neste momento me faz lembrar da tua palavra, Senhor. Oração. Então no momento da tentação, Senhor, me toca, me desperta, me dê forças para que eu possa conseguir experimentar o poder libertador da cruz. Senhor, me ajuda para que eu possa valorizar mais as coisas lá do alto do que as coisas aqui de baixo. Como nós podemos tudo? Nós podemos tudo, querido. No que diz respeito à nossa vida, no que diz respeito aos seus projetos, às suas vontades, no que diz respeito a tudo aquilo que você quer fazer, você pode, sim ou não? Você quer passear, você passeia. Você quer ir à churrascaria, você vai. Mete o cartão para cima, depois não importa como é que vai pagar.
Mas você vai. Você quer um sapato novo, você compra. Você quer trocar de carro, você troca. Você quer comprar uma roupa, você compra. Pode não estar precisando de roupa, pode não estar precisando de sapato, mas está lá o guarda-roupa cheio de sapatos, né? Como diz o pastor Alexandre um dia, parece uma centopeia, tem 100 pés, 100 pares de sapato. E vai lá e compra outro, e compra outro, e compra outro. E de repente o teu irmão que está sentado do seu lado tem só um par de sapato furado. E de repente o teu vizinho não tem sapato, os filhos dele não têm sapato para calçar. É isso que precisamos perceber. Fazemos tantas coisas, fazemos tudo o que queremos fazer, e os pastores estão clamando por misericórdia aqui, dia a dia, culto a culto. Já não sabemos mais nem como dizer mais, como falar mais com os irmãos sobre ofertas. Difícil, complicado. Pense nisso, meu querido e minha querida irmã. Pense nisso. Nós estamos olhando para as coisas lá do alto ou para as coisas que estão aqui de baixo? Estamos buscando as coisas lá do alto ou buscando as coisas aqui de baixo? Estamos pensando nas coisas lá do alto ou pensando nas que são aqui da terra? Onde está o nosso coração? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos pensar nisso. Faça uma autoavaliação da sua vida. Pare um momentinho, para. Arrependimento é parar, para. Dá um tempinho aí. Como está o seu coração? Faça uma avaliação. Uma autoavaliação, não é para você avaliar o coração do outro, não. Avalie o seu coração. Porque eu avalio o meu coração, e quando eu olho para o meu coração, eu fico triste. Triste. Vamos começar a olhar para o nosso coração. Vamos começar a olhar com um olhar do alto, um olhar de cima, um olhar daquele que ouviu e que compreendeu a verdade do Evangelho, o olhar daquele que entendeu o discipulado, que entendeu a vida do novo homem hoje, que entendeu esta obra de Deus, o olhar daquele que se vê dentro dessa obra efetivamente e fala: Senhor, eu quero experimentar a qualquer custo, ainda que um olho meu tenha que ser arrancado, ainda que uma mão tenha que ser cortada, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. É isso que nós precisamos. Então, esse sentimento foi gerado na conferência, porque, apesar de eu estar ali servindo atrás, mas eu ouvi todas as mensagens, todas elas, entendi todas. Está tudo aqui no meu coração, está tudo na minha mente. E aí surge a preocupação, surge o drama. E agora? E agora? E agora, temos que fazer como o salmista declarou: é levar os olhos para cima e declarar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E buscar salvação onde tem salvação. E buscar força onde tem força. Buscar luz onde tem luz. Buscar poder onde tem poder. Buscar graça onde tem graça. Buscar misericórdia onde tem misericórdia. Isso nós fazemos com o nosso coração diante de Deus, em oração, na palavra, com a Bíblia aberta. Está aqui, Senhor, está aqui escrito, Deus. Faça-me experimentar isso. Eu quero experimentar isso aqui, Deus. Eu quero experimentar a tua vontade na minha vida. Faça na sua casa isso, faça as madrugadas, quando você perder o sono. Não acontece perder o sono de madrugada, ficar ali olhando para a parede, e vendo um bocado de desenho no teto. Daqui a pouco vê uma mancha, vê uma nuvem, vê um gatinho, vê o quê? Porque não tem nada para fazer, começa a ver coisas. Aproveita esse momento e começa a orar diante de Deus. Perdeu o sono, nem aproveita a oportunidade. Lá na hora do seu almoço, no seu trabalho, fale com Deus, com a sua esposa em casa. Diga para Jesus onde está a tua dor, o teu problema, a tua dificuldade, o teu lamento. Venha orar conosco na reunião de oração terça-feira. Porque aqui estão os irmãos aqui orando, os irmãos orando. E não estão pedindo dinheiro a Deus, não. Porque dinheiro se conquista estudando, lutando, laborando. O que nós queremos aqui é uma riqueza que vai além do dinheiro, uma riqueza espiritual e eterna, que o dinheiro não pode comprar. Então, se você estiver em casa terça-feira à noite, venha à reunião de oração da igreja, que vai ter um pequeno grupo de pessoas aqui orando esta palavra que vocês ouviram essa manhã, e as outras palavras que vocês ouvem os outros dias.
Vem à reunião de estudo bíblico. Sai da tua casa, meu irmão. Você deixou dos cultos. Eu quero me referir agora aos irmãos que estão em casa assistindo. Aqueles que poderiam estar aqui e não estão por alguma razão. E o pastor Alexandre falava nisso aqui de maneira muito educada, né? Muito amorosa. Eu também estou falando de maneira educada e amorosa. Não quero enfrentar ninguém, afrontar nenhum irmão que está em casa neste momento. Que os irmãos me perdoem por esse momento de exortação. Mas o pastor Alexandre falava assim, que Deus abençoe vocês que estão em casa, né? Que sejam firmes na graça. Meu irmão que está em casa, você que decidiu parar de congregar para ficar em casa de bermuda diante do computador. Sem o teu irmão do lado, sem o calor dos irmãos, sem o ambiente, sem essa esfera de desfrute no louvor. Porque lá é estático, lá é uma máquina na sua frente. Esse computador, meu querido, que está em casa, serve para um irmão que não tem acesso a esse lugar, a este momento aqui agora. Aquele que está na Alemanha, na Argentina, na Itália, no Canadá, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, não perto daqui. Para aqueles que não têm acesso, então é uma bênção para eles a internet. Mas para você que está do lado, aqui na quadra de cima, aqui em Ceilândia, em Taguatinga, no Guará, no plano piloto, você de Planaltina, não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não. É tempo de mudança, querido, é tempo de mudança. É tempo de rever esses conceitos aí. Nós temos não somente que valorizar todas as reuniões da igreja, queridos, todas as reuniões. Nunca eleja uma reunião melhor do que a outra. Nunca estratifique as reuniões da igreja. Todas têm o seu objetivo, todas têm a sua razão de existir. Todas têm a sua importância, a sua espiritualidade. Em todas Deus trabalha. Então não somente valorize as reuniões da igreja, como também venha com uma expectativa no coração de que Deus vai realizar algo naquele dia na sua vida. Busque em Deus essa expectativa. Comece a se concentrar. Traga a sua vida para as coisas que têm valores, realmente valores nessa vida. Vamos pensar nisso. Eu falo sobre as reuniões da igreja, sobre os irmãos que estão em casa, porque é um fato. Saí de uma conferência, pastor Alexandre, de 650 pessoas aqui, a média por noite. Aí chegar num culto seguinte, ter a metade dos irmãos, 300 pessoas, ou pouco mais de 300, não é fácil. Começar um querigma com 350 pessoas e hoje está com 100, não é fácil. 80. Começar uma reunião de estudo bíblico, os escritos de João com 250 pessoas talvez, hoje não tem 60. Uma reunião de oração de uma igreja de 600 membros com 10 pessoas, 12 pessoas, 7 pessoas. Tristes. Preciso pensar nisso. Porque a glória de Deus, ela quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Diga amém. Devemos nos arrepender porque o reino está próximo. O reino foi manifestado em Cristo. E o reino já está em nós. E este reino vai se manifestar daqui uns dias. Amém, queridos? E nós, todos aqueles que nos arrependermos, que mudarmos o comportamento, que buscarmos força em Deus, que começarmos a concentrar nossa vida e canalizar as nossas forças para Deus e para a sua vontade, certamente serão manifestados com Ele em glória naquele dia. Amém, queridos? Que essa palavra fique no seu coração. Ore essa palavra. Que essa conferência fique no seu coração. Fique no seu coração. Que esse entendimento possa alcançar os recônditos da nossa alma. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser tomados por essa verdade de tal forma, a sermos reduzidos a nada, a sermos reduzidos a servos de Deus e servos uns dos outros. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.